Uma família de castores canadenses criou seu próprio reino aquático, construindo a maior represa de castores já vista no mundo. As paredes da estrutura não são muito altas, mas o seu comprimento é mais do que 2 vezes maior que o da represa Hoover, que é a maior represa dos Estados Unidos. Ela é tão grande que pode ser vista no espaço, e em 2007 os pesquisadores descobriram ela por acaso, enquanto analisavam algumas imagens de satélite. Hoje, os cientistas estão buscando ativamente por mais barragens de castores. O trabalho desses roedores até chamou a atenção da NASA, devido ao grande impacto que as suas construções têm na paisagem. Tá, mas como diabos esses ratos aquáticos com uma fixação por galhos de madeira têm tanta influência? Eles realmente estão revitalizando as áreas só fazendo o que gostam? E em que sentido o trabalho de engenharia deles é tão importante para o planeta? Os castores são capazes de realizar obras arquitetônicas impressionantes, quando não são impedidos pelos humanos, é claro. Essa já era uma suspeita de pesquisadores há muitos anos. E em 2023, a NASA se uniu a alguns estudiosos para medir o impacto dos castores no ambiente. A pesquisa começou em Idaho, onde há uma alta concentração de castores, e inclusive existe um bom motivo para isso. Alguns séculos atrás, os castores estavam quase extintos em toda a América do Norte. Eles foram caçados por causa da sua pele, restando apenas em alguns lugares, como Idaho. Mas até lá, os castores entraram em conflito com os colonos. Foi então que, em 1948, o Departamento de Pesca e Caça de Idaho decidiu realocá-los para áreas remotas, ao invés de dar um fim neles. 76 castores foram colocados em caixas de madeira e realocados de paraquedas para a bacia de Chamberlain. A aventura foi bem sucedida, com exceção só de um castor que não teve um pouso seguro. Por mais que essa não tenha sido a forma mais adequada de realocar os castores, certamente vai gerar ótimas histórias para os castores mais velhos contarem para as próximas gerações. Imagina só um castor bem velhinho chegando no seu filho e falando: "Eu sei que você não vai acreditar nisso, mas eu cheguei aqui de paraquedas." Na época, ninguém imaginava o quão grande seria o impacto desses animais. Hoje, mais de 75 anos depois, analistas da NASA podem ver os efeitos desses incríveis castores realocados. Logo após a translocação, algo notável aconteceu nessas áreas remotas. Os castores começaram a construir represas, se reproduzir e armazenar alimento. As áreas ficaram muito mais verdes e férteis do que as terras vizinhas. Bock Creek, que recebeu esses castores, se tornou tão exuberante que a vegetação se destacou claramente do espaço. Imagens de satélite mostram que em 2018, durante grandes incêndios florestais, essas áreas ricas em castores foram mais resilientes. Os castores se mostraram eficientes ajudantes para os bombeiros, e os estudos também mostraram que a presença dos castores aumentou em 1/3 a diversidade de plantas. Basicamente, eles tornaram seus arredores naturais muito mais resistentes, apenas fazendo o que fazem de melhor: construindo represas. Pode parecer que os castores tentam colocar suas represas em qualquer lugar, mas na realidade eles são bem seletivos quanto ao local da construção. Seguindo o som da água corrente, um castor vai buscar áreas densamente arborizadas para encontrar um riacho de tamanho médio, que não seja muito íngreme e nem muito profundo. Em seguida, eles combinam vegetação, lama e galhos para criar uma margem ao longo do riacho. Tudo isso graças aos seus dentes, que são 3 vezes mais fortes do que os de qualquer outro mamífero do mesmo tamanho. E quanto maior for a represa, maior será o território do castor. Essas represas podem ter várias formas e tamanho, mas nenhuma delas bloqueia totalmente a água. Elas apenas a desaceleram. A água eventualmente encontra um espaço entre os galhos e através das represas para passar. Assim, as barragens dos castores alteram o fluxo de água apenas o suficiente para espalhá-la, formar poças, encharcar o solo e criar áreas úmidas. Lembra da maior represa de castores do mundo? A geração de castores que a mantém criou um lago que contém aproximadamente 70 mil metros cúbicos de água, o que seria equivalente a 100 campos de futebol cheios de água. E qual é a recompensa dos castores por todo esse trabalho duro? Ao converter um riacho em um lago, os castores criam um ambiente perfeito para sua família. Seus pés traseiros palmados e caudas achatadas servem como eficientes remos, o que os torna muito mais rápidos na água do que na terra. Assim, um curso de água mais profundo significa que os animais podem se mover de forma mais eficiente. Águas mais profundas também significam mais segurança para sua família e para sua casa, pois mantém os predadores longe. E aliás, os castores nem sequer vivem dentro das represas. Elas funcionam mais como seu local de trabalho.
A sua verdadeira casa é uma toca de castores, que fica atrás da represa. As tocas de castores podem parecer uma bagunça de galhos e troncos, mas são complexas e muito bem estruturadas. As entradas são submersas para manter os filhotes seguros dos predadores. E logo acima, há vários quartos. Uma sala de lama, onde eles podem se secar, e uma sala de família, onde eles comem e dormem. E o telhado é mantido solto, para permitir aquela entradinha de ar fresco, sabe? E como toque final, eles escavam a lama na margem do local, de modo que a sua casa fique totalmente cercada por água. Quase igual a um castelo da Idade Média. Um professor especialista em castores da Universidade de Boston diz que a atividade deles pode ser o método mais eficaz em termos de custo-benefício para criar um sistema de áreas úmidas funcionais. As suas represas funcionam como uma espécie de esponja natural, ajudando a controlar os níveis de água em rios e riachos. Isso é muito útil durante grandes chuvas, pois impede as inundações. Além disso, mantém a água disponível durante os períodos de seca, o que é ótimo para as plantas, animais e pessoas. Além disso, as áreas úmidas que eles criam servem como sumidouros de carbono eficazes, decompondo lentamente a matéria orgânica acumulada e aprisionando o carbono que seria liberado na atmosfera como CO2. E como eu já mencionei, os castores também ajudam a prevenir incêndios florestais. Eles tornam o solo ao redor muito mais úmido e quando ocorrem incêndios, essas áreas úmidas atuam como barreiras naturais, retardando o fogo e impedindo que ele se espalhe muito rapidamente. Ou seja, esses roedores, além de serem arquitetos peludos, também atuam como bombeiros da natureza. Os castores podem parecer apenas animais comuns, mas como você viu, as suas habilidades e as atividades que exercem têm um impacto extraordinário no nosso planeta. Ao construir as suas represas, eles não só criam habitats vitais para inúmeras espécies, mas também desempenham um papel crucial na regulação do clima, armazenando carbono, prevenindo inundações e reduzindo o risco de incêndio florestal. Sendo assim, proteger os castores e permitir que eles continuem seu trabalho pode ser uma das estratégias mais eficazes e naturais para enfrentar as mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você ouvir falar de algum castor, lembre-se, ele pode ser pequeno, mas é um verdadeiro herói climático. E aí, você sabia que os castores eram capazes de tantas coisas? Se não, comenta aqui embaixo a parte que você mais gostou do vídeo. Além disso, se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. O conteúdo vai ficando por aqui e até a próxima.